Quero falar agora sobre o Corinthians pagando mais duas pendências. Timão resolveu virar um clube pagador e nas últimas horas quitou a primeira das 3 parcelas referentes ao título da Copa do Brasil como prêmio para os jogadores. O prêmio é de quase 35 milhões de reais e essa primeira parcela girou na casa dos 12 milhões de reais. Há outras 2 parcelas que já estão combinadas e serão depositadas muito em breve. Corinthians também decidiu antecipar o pagamento da parcela da Câmara Nacional de Resolução e Disputas. No dia 16 de janeiro venceria esse prazo para o pagamento de 7 milhões e 200 mil reais a vários credores. Só que como o Corinthians tem um transfer ban contra si, implicado, causado, promulgado pela CNRD, o Corinthians decidiu antecipar o pagamento dessa parcela para que a CNRD nas próximas horas retire esse transfer ban e isso deve acontecer a qualquer momento. Só para completar, registrar que o Fagner teve de fato seu contrato rescindido com o Corinthians, mas o Timão vai se ver obrigado a pagar 166 mil reais por mês dos vencimentos do jogador até dezembro, mais ou menos 2 milhões de reais. Vai ser o custo do Fagner enquanto atleta do Cruzeiro para o Corinthians. De qualquer forma, o Timão economiza cerca de 8 milhões de reais. A saideira sobre o clube, Gui Amorim, João Vitor e Bahia, a pedido do técnico Dorival Júnior, foram tirados da equipe sub-20 que disputava a Copinha para integrarem o elenco do Campeonato Paulista. Dodô, Luca e Molina ocuparão seus espaços. César Gonçalves, Nicola e a Safiel. O Júlio, há um grande problema para a realização do Corinthians, para a transformação do Corinthians numa fiel, seja a Safiel ou qualquer outra possibilidade. O acordo assinado entre Duílio Monteiro Alves, então presidente do Corinthians em 2022, com a Caixa, impede que o Timão vire SAF, a menos que o Corinthians quite com todos os débitos relacionados ao financiamento do estádio, hoje cerca de 700 milhões de reais. De qualquer forma, há boas notícias para o torcedor do corintiano, tá? Parcelas sendo pagas, o Corinthians conseguindo resolver problemas financeiros. Nicola, boa noite, minha filha Júlia é sua fã, dá um alô para ela. Deixa eu dar um abraço pro Johnny e um beijo com respeito para Júlia, beleza? Obrigado. O Alan S1, Corinthians CNRD, fala aí, bora lá. Disse que tinha boas notícias para trazer para o torcedor corintiano. A primeira delas, com 10 dias de antecedência, o Corinthians quitou a parcela de janeiro da Câmara Nacional de Resolução e Disputa. Só para voltar um pouquinho no tempo, para que vocês possam entender. O Corinthians fechou um acordo com vários credores no Brasil via CNRD, que é uma Câmara Nacional de Resolução de Disputas, tá? No mês de dezembro, na segunda das parcelas programadas, o Corinthians pagou com atraso, irritando o Cuiabá e outros credores. O Corinthians até acabou, depois do atraso, se acertando com todo mundo, mas houve uma pressão grande e a CNRD decidiu aplicar um transfer ban no Corinthians e a promessa de que esse transfer ban só seria retirado se o Corinthians fosse capaz de fazer o pagamento da terceira parcela agora em janeiro em dia. Parcela, como eu disse, vencia em 16 de janeiro. Até porque o Corinthians tem pressa para a resolução do seu transfer ban e para poder registrar atletas, o Timão pagou com 10 dias de antecedência os 7 milhões e 200 mil reais dessa parcela de janeiro, tá bom? Depois ele completa. Quando sai o transfer ban do Corinthians? O Cauã, na CNRD, esse transfer ban deve cair nas próximas horas, talvez amanhã. Como eu já contei para vocês, houve uma antecipação do pagamento. Corinthians também quitou a segunda parcela dos 40 milhões de reais que o clube devia ao Matias Rojas. Confesso que eu não entendi, e até mandei mensagem para o presidente, Osmar Stabile, eu confesso que eu não entendi por que o Corinthians deu prioridade aos pagamentos do Matias Rojas em vez dos pagamentos do Santos Laguna. Eram cifras parecidas. É bem verdade que o Matias Rojas aceitou o parcelamento, e aceitou também a retirada de impostos. Em vez dos 49 milhões de reais, o Corinthians teve de desembolsar cerca de 41 milhões de reais. Mas o Corinthians se livrou do problema envolvendo o Matias Rojas e agora depende de um pagamento para o Santos Laguna de algo na casa dos 41 milhões de reais para a resolução também do transfer ban internacional. Associação. Tentar descobrir outras atualizações aí. Guilherme Laveso, membro do canal do Nicola e torcedor do Corinthians. Boa noite, Nicola. Viu a nota da Safiel? Solta notícias boas do Timão. Até agora só notícias boas do Corinthians, hein?
uma atrás da outra. Deixa eu ver qual que foi a nota da Safiel. Eu cheguei a ver o Vessone publicando alguma coisa, mas confesso que eu não li, já estava na correria do vídeo. Quer ver, ó? Ó, sobre Safiel. Peraí. Safiel envia carta ao presidente Osmar Stabile e informa: quitação da Neoquímica Arena em até 6 meses e derrubada imediata do transfer ban se a diretoria do Corinthians assinar memorando. Agora, enfim. Então vou ler o trecho da carta enviada pela Safiel. Hoje, em carta enviada à presidência do Corinthians, a Safiel propôs ajudar o clube a se livrar das dívidas mais urgentes antes mesmo da SAF existir de fato. São elas: transfer ban da FIFA. Após a assinatura da proposta, ofereceremos um mútuo para quitar a pendência do atleta Félix Torres e liberar o Corinthians. 2. Arena mais caixa. Após a auditoria e aprovações internas, mas antes da captação pública, propomos um aporte antecipado, condicionado para quitar pendências da Arena, liberar garantias e destravar o caminho. Coragem é isso, fazer acontecer com responsabilidade. Só deixa uma pergunta. O pessoal da Safiel vai fazer isso em troca do quê? Da garantia de que o Corinthians vai virar SAF? Da necessidade de que o Corinthians vire SAF por meio do pessoal da Safiel? É só isso que precisa ser respondido. Nicole, o Talisca pode vir para o Corinthians? A pergunta é da Bianca Silva. Bianca, o Talisca é um dos vários ótimos jogadores cujo contrato se encerra na metade do ano. Talisca, Matheus Pereira, o Fabinho, o Casemiro. É uma leva bem pesada de jogadores grandes, que já podem, inclusive, assinar um pré-contrato. Pois bem, o Talisca tem duas possibilidades relacionadas ao coração. A primeira, o Corinthians, que é o clube do coração dele. A segunda, o Bahia, que é o clube que o formou. Eu sei que o Flamengo tem a intenção de contratar o Talisca. Então seria uma outra alternativa, uma outra possibilidade. Mas aí vai depender dos projetos. Aquele que apresentar o melhor projeto, daí deve ter vantagem, tá bom? Nicola, o que nos fala a respeito do Maicon do Corinthians e as negociações? Adilson, conversei hoje com o empresário dele, o Marcelo Vojnovic. Falei, Marcelão, me conta aí o que está acontecendo, para onde ele vai? Ele falou, Nicola, a decisão final é do Shakhtar. As duas propostas já estão na mão do Shakhtar e é o Shakhtar que vai decidir. Eu falei, mas é o Shakhtar ou o Maicon? E o que ele me falou é que é o Shakhtar quem vai decidir. O Corinthians precisou melhorar a oferta de 2 para 3 anos, como o Atlético tinha feito. O que se sabe hoje é que o Galo topa pagar um salário um pouco maior, próximo de R$1 milhão. O Corinthians paga na casa dos 800 mil por mês, e o Corinthians garante que não vai reajustar esse salário para que o Maicon continue. Então o Maicon e o Shakhtar precisariam aceitar essa condição de um salário menor. Vamos ver como é que essa história termina. O empresário do Maicon esperava uma solução para hoje, terça-feira, mas eu fui ouvir e descobri durante o dia que é um feriado lá na Ucrânia, né? Então essa demora tem um pouco a ver com isso. A membritude. O Alan Sil está contando que o Gabriel Paulista rescindiu o seu contrato. Gabriel Paulista, que há bastante tempo cogita a ideia de jogar no Corinthians, né? Deixa eu ver se o Hugo me conta alguma coisa. Mandei aqui, tá? O Manuel Neto quer saber sobre Michael e Cebolinha no Corinthians. Se for, é um só, né? Michael por Bidon, isso não vai rolar. Hoje o Corinthians chegou a dizer que só libera o Bidon para clubes brasileiros pelo valor da multa, que é de 370 milhões de reais. E o Maicon, o que definiu, não definiu. A informação é de que vem uma proposta de que na Ucrânia há um feriado, e por conta desse feriado a decisão vai ficar um pouquinho mais para frente. O Paulo Sérgio perguntou no chat, Maicon, uma galera perguntando de Maicon, vai pro Atlético Mineiro, vai pro Corinthians? Você vai me responder, o Maicon, ele está mais próximo de ficar no Corinthians?
ou de ir para o Atlético Mineiro. O que vocês dois têm de mais de novidade dessa situação do Maicon? Vamos lá, é uma situação que não está totalmente resolvida, né? Não é uma situação que está já fechada. O Maicon está fora do Corinthians, não vai mais jogar, e o Shakhtar não aceitou e tal. Ainda não houve uma resposta, ou pelo menos até ontem à noite não se tinha uma resposta. Lembrando que a gente está no meio do Natal ucraniano, então é uma espécie de feriadão lá na Ucrânia e muita coisa acaba não funcionando. Então, estão aguardando muito essa resposta, porque vai ser a resposta definitiva. Se o Shakhtar vai aceitar a volta do Corinthians na questão do tempo de contrato e tal, de 2 anos para 3 anos, porque o Corinthians fez uma nova proposta, voltou atrás no coisa, ou então vai aceitar a proposta do Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro sim fez uma oferta nos moldes em que o Shakhtar queria no antigo acordo com o Corinthians, 3 anos de contrato, ficar com 50% do jogador e ainda ter uma possibilidade ali de ganhar uma grana lá na frente com esse contrato. Então, assim, hoje, nos bastidores do Corinthians, pessimismo. Pessimismo? Tá. Pessimismo. Nossa. Pessimismo. Na questão do Maicon, ele aguarda, né? Tá aguardando. Não é uma situação que foge das mãos do Maicon hoje, né? Foge das mãos do Maicon. É uma questão que depende muito do Shakhtar. E o Atlético Mineiro está esperando para ver se tem um sinal verde para poder avançar na negociação. Então hoje o cenário é esse, um pessimismo do lado do Corinthians, uma decisão que está nas mãos do Shakhtar, o jogador aguarda e o Atlético Mineiro também aguarda porque tem muito interesse em incorporar ele. Ô Bruno Andrade, falando assim no modo literal, o Shakhtar tá puto com o Corinthians, né? Porque tinha um acordo encaminhado, mas tá certa, né, a palavra, eu usei a expressão. Tá puto, não tá? Não, é isso, dá pra esticar um pouco mais. A expressão que eu ouvi foi: o Shakhtar tá putaço, não tá puto, tá putaço com o Corinthians. Porque não custa lembrar, o Shakhtar nos últimos anos emprestou o Maicon 2 vezes sem custos, há uma dívida pendente de 1 milhão de euros, na cotação atual, pouco mais ali de 6 milhões de reais, que o Corinthians, por enquanto, não pagou nem sequer um centavo. E mesmo assim, o Shakhtar sentou para poder negociar uma transferência em definitivo, ou seja, já não cobrou nada lá atrás, tem uma dívida pendente que não recebe e ainda assim sentou, fez um acordo ali para que o Maicon ficasse vinculado definitivamente com o Corinthians, pelo Corinthians, com mais 3 anos de contrato. Ficaria então uma divisão dos direitos econômicos, 50% para o Shakhtar, 50% para o Corinthians, sem custos, ou seja, o Shakhtar abriria mão de 50% e não cobraria nada, só queria receber lá o 1 milhão por conta dos 2 últimos empréstimos, com a contrapartida de que o Maicon assinasse um contrato de longa duração, 3 anos, que permitisse que eventualmente o Shakhtar recebesse alguma coisa no caso de uma eventual venda. A questão é que isso foi acordado com o Fabinho, o Marcelo Paz inicialmente aceitou, só que de última hora desceu, diminuiu de 3 para 2 anos o contrato do Maicon. Maicon não gostou, mas sobretudo quem não gostou foi o Shakhtar, porque viu a quebra de um acordo verbal entre os dois. E aí surgiu o Atlético Mineiro oferecendo as mesmas condições, o mesmo salário para o Maicon, as mesmas condições para o Shakhtar, 50-50 e um contrato de 3 anos. Então o Shakhtar, assim, abriu muito para o Corinthians e o Corinthians ainda assim se deu ao luxo de incomodar o Shakhtar. Por isso hoje, e depende muito dos próximos dias, das próximas horas, eu não tenho uma bola de cristal aqui para prever o futuro. O que a gente tem é o termômetro. O termômetro hoje é mais favorável para o Atlético Mineiro, mas não significa que o Corinthians esteja fora da jogada, porque o Corinthians voltou ao acordo inicial. O Corinthians bateu a porta do Shakhtar e disse: ok, desculpa, pelo amor de Deus, a gente quer o Maicon por 3 anos e mantemos o acordo inicial. Só que tem agora a proposta do Atlético e a insatisfação do Shakhtar com o Corinthians. As propostas são similares, em cima da mesa do Shakhtar, mas que não responde hoje e se calhar também não responde amanhã por conta desse Natal na Ucrânia, enfim, essa data festiva na Ucrânia. Mas o termômetro é esse. Hoje está mais para o Atlético Mineiro, o que não significa automaticamente que vai fechar no Atlético Mineiro. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão,
do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o radar corintiano também não!